Olá, boa noite. E vamos aqui a mais uma live nesta terça-feira. Vamos conversar com a escritora brasileira contemporânea, a Esther, né? A Esther que já chegou por aqui. Sejam muito bem-vindos quem está chegando, muito bem-vindas. Essa live hoje é muito especial. Vamos conversar sobre o lançamento, né, a obra da Esther, Trevas e Luz. Né? Eu tenho feito divulgação dessa obra aqui no nosso perfil. Eu sou Cibele Laurentino, sou escritora, poeta, mas também trabalho divulgando escritores e escritoras brasileiras contemporâneas. E é uma honra imensa, né, fazer esse trabalho de divulgação, tendo em vista a quantidade de escritores com obras tão ricas que vale a pena demais serem lidos, serem lidas, serem conhecidos. Falando um pouco sobre a Esther, ela fez uma bio aqui muito curta na sua obra, mas eu acho que foi o que ela quis realmente passar para o público, é que ela é bióloga, formada pela UFRJ e atualmente trabalha como cientista em Washington, DC, casada, gosto de contar histórias e de conhecê-las também, ama ir à praia em dias ensolarados, é mãe, né? E a Esther vai falar um pouco mais sobre ela, sobre sua trajetória na literatura e o seu lançamento, que é essa obra também que a gente vai comentar. Mas eu vou convidar aqui a autora. Deixa eu ver aqui. Posso aceitar aí na sua tela para a gente começar essa conversa. Olá! Filha Esther, eu não estou te vendo, não sei se sua câmera... Ai, agora sim! Boa noite, seja muito bem-vinda. Tudo Eu bem? estou muito feliz de te receber aqui, tá? Você está me ouvindo bem? Pois é, eu estou tentando ligar aqui o meu fone, porque eu sei que dá problema, né? Só um minutinho. Sim, tá, joia. Fica tranquila, vai dar certo. Muito bem-vindo quem está chegando, muito bem-vindas a essa nossa conversa. Quem desejar fazer alguma pergunta para a autora, por favor, sinta-se à vontade. É só colocar aqui a pergunta e a gente vai repassando. Conseguiu, Esther, organizar o seu fone? Não, será que a gente consegue conversar sem o fone? Eu acho que sim. Engraçado, eu testei ele, mas não sei o que está acontecendo. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Ok. Então deixa eu tirar. Você consegue me ouvir perfeitamente? Consigo. Então, perfeito. Esther, mas me fala um pouquinho quem é a Esther aqui para as pessoas que não te conhecem ainda ou que vão assistir a live mais à frente, poder saber um pouco mais sobre você, por favor. Bom, então, como você falou no início, né? Eu sou carioca, eu sou casada com Elton e mãe da Luísa. Eu tenho uma gata também chamada Bidi. Por 28 anos eu fui cientista e até que na pandemia eu resolvi escrever um livro, porque a gente estava em lockdown, eu estava morando nos Estados Unidos, né? E aí Sim. eu escrevi esse livro e eu amei escrever, então me descobri como escritora. E aí, de lá para cá, eu já escrevi vários, alguns ainda não foram publicados, mas ao total eu tenho 5. E esse ano eu saí da ciência para me dedicar totalmente à pesquisa, à escrita, né? Estou amando esse mundo novo, apesar dos percalços, apesar das dificuldades, mas eu estou amando. Então, assim, para resumir, eu acho que eu sou mulher, cientista, escritora, amante das artes e mãe. Maravilha. É super interessante, né? Como a pandemia
deu uma mexida, né, com, acho que com a maioria das pessoas, Sim. e principalmente assim, né, na questão da profissão, né, e a escrita em especial, como as pessoas se identificaram escrevendo, né? Com Você já certeza. Diga. Você já tinha pensado em escrever antes desse acontecimento, dessa chacoalhada que foi a pandemia na vida? Sim, eu sempre quis escrever um livro, né? Na verdade, eu sempre gostei muito de português, redação, literatura, né? Assim como a biologia, mas eu acabei me encaminhando mais para o lado da ciência. E agora, nesse momento, assim, me pareceu o momento ideal para eu escrever um livro. E já estava assim, tudo na minha cabeça, sabe? Foi sentar e escrever. Eu precisava só de tempo. Sim. Maravilha. E o seu primeiro livro é este? Trevas e luz. Muito bom. Então, vamos falar um pouco sobre ele? Quanto tempo Sim. você escreveu esse livro? É um livro bem extenso, viu, gente? São 400 páginas. Ah, eu não sei escrever pouco. É um calhamaço, né? Um livro bem extenso. Mas você passou quanto tempo para escrever essa obra? Olha, foi 2 meses. Não foi muito tempo, porque, justo como eu te falei, eu já estava com uma história mais ou menos na minha cabeça, né? Eu, ah, eu quis escrever sobre uma coisa que me, assim, eu passei por um relacionamento abusivo na minha adolescência, juventude, né? E eu tinha descoberto pouco tempo atrás, né, que aquilo tinha nome, né? Porque antes eu não sabia que tinha nome. De uns tempos para cá é que os nomes foram dados aos bois, né? Então, assim, relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, é isso que está em voga agora. E aí, lendo uma reportagem, eu vi, meu Deus do céu, padrão, sabe? É um padrão, né? É o padrão do abuso emocional. E aí eu pensei, gente, assim como eu me conscientizei através de uma reportagem, né? Eu quero escrever essa história, porque eu quero que as pessoas aprendam o que é o abuso emocional de uma forma, né? Qual forma melhor do que contando uma história? Então, assim, a história não é exatamente a minha, com certeza não, né? Mas fatos, muitos fatos ali são verdadeiros. Sim. Maravilha. Eu gostaria muito de dizer que é um livro que fala de um assunto fora da nossa atualidade, né? Que é uma ficção, que é uma fantasia, né? E que não é um assunto atual. Mas, infelizmente, cada vez mais esse assunto ele se torna ou ele continua sendo muito atual, né? A gente continua vendo isso todos os dias, ou do vizinho, ou nos noticiários, ou nas redes sociais. A gente Infelizmente, sempre está se deparando com essa notícia, né, do abuso contra a mulher, da violência contra a mulher, tanto física como psicológica, como emocional. E isso é muito triste, né? Inclusive, eu tive um pouquinho de tosse esses dias, aí ainda está ficando pigar. Desculpa. Então, o que acontece? Eu tive uma experiência de escrever o romance Nobelina. Eu acho que foi o meu primeiro romance. E me aconteceu algo muito chocante que eu vou compartilhar com vocês. O meu público leitor geralmente é 25 mais, né? E assim, eu participei de um clube de leitura na época que eu estava em fase de lançamento. E foi um público mais assim, 18, 25, né? E eu fiquei super feliz, né? Nossa, vou atingir também um público mais jovem. E eu fiquei muito chocada com o depoimento de uma ou duas leitoras que me falou assim, nossa, como no Nordeste tem violência contra a mulher, não é? E eu fiquei assim, pensando, digo, como assim no Nordeste tem muita violência contra a mulher? A violência contra a mulher não é só no Nordeste. Quem dera eu fosse apenas o Nordeste. Né? Mas a violência contra a mulher é um tema que é mundial.
né? Não é só nacional, é mundial, infelizmente, né? E assim, Com certeza. isso me entristece quando um jovem ou uma jovem ainda tem esse pensamento, né? É a falta do reconhecimento do que acontece ainda na nossa sociedade, né? Em especial com a mulher, né? E continua sendo. E isso é muito preocupante também, né? Você imaginar o quanto esses jovens, o quanto essas mulheres ainda precisam ler, conhecer e entender que elas são, infelizmente, violentadas todos os dias. E muitas delas nem sequer têm o conhecimento de entender que é uma violência o que elas estão passando, né? E isso causa tantas doenças emocionais que elas carregam e não conseguem identificar. Então, por mais literaturas que tragam esse tema, né? Eu acho que você foi muito corajosa, porque realmente é muito pesado a história, né? Muito forte. E eu queria que você comentasse mais sobre isso, como é que foi esse seu processo criativo, como é que foi essa protagonista que você criou de uma forma tão forte, né? Que é a Dália. Você falasse mais sobre isso, para causar mais curiosidade nas pessoas, para conhecer tua obra. Então, só fazendo um adendo ao que você falou, né? Realmente acontece com mulheres em todos os lugares, né? Inclusive, quando eu morava lá nos Estados Unidos, né? Eu voltei tem 6 meses. Eu ouvi vários relatos. Aliás, desde que eu escrevi o livro, muita gente veio conversar comigo, veio trocar experiências, veio falar, olha, Esther, eu tive um relacionamento desse, ou então eu conheço alguém que está passando por isso. E eu vou te falar, Sibeli, não é assim, questão de idade ou instrução escolar, ou, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Tem gente de todas as idades, tem gente de todos os tipos de instrução escolar, com escola, sem escola, que é advogada, que é enfermeira, que é médica, e às vezes passa por isso, né? Então, realmente o nosso papel é divulgar isso, porque é como você falou, a maioria delas nem sabe que está passando por isso, nem tem uma consciência, né, de que está passando por isso. Então, voltando à sua pergunta, né, falando sobre a Dália. Então, a Dália era uma menina jovem que ela tinha problemas com a família, né? Então, ela tinha uma mãe que era doente, ela tinha alguns traumas de infância, né? Porque tudo girava em torno da doença da mãe dela, inclusive o pai dela acabava prestando atenção mais na mãe do que nela. Era o que ela sentia, né? Ela se sentia no escanteio, ela não se sentia olhada, ela não se sentia gostada. Então, quando ela teve a sua adolescência, ela se sentiu descoberta pelos rapazes, né? E aí, como se ela estivesse projetando neles o carinho que ela não tinha da família. Então, isso aí é um prato cheio, né? Questão de autoestima, questão de que é muito importante também você conversar com a sua família conversar com você. Então, por exemplo, a Dália não tinha uma mãe que conversava com ela sobre essas coisas. Eles não tinham um relacionamento assim de troca, né, de amizade, que uma mãe precisa ter com uma filha, sabe? A mãe dela, a linguagem de amor da mãe era diferente da dela, quer dizer, era mais assim, de cuidar da Dália com as coisas que, né, jantar, coisas que precisavam fazer, mas elas não tinham um diálogo, né? Então, o prato cheio para o abuso é isso, a questão da autoestima, a questão de, às vezes, traumas e a questão de você não tem você não tem um esclarecimento sobre, né, o que é o amor, como deve ser um relacionamento, como deve ser uma relação. Então, acho que é mais ou menos isso. Era uma jovem que ela era livre, né? Ela estava aberta para a vida, mas ela não estava esperando que ela fosse conhecer um rapaz que, né, que é o Enzo, que ia se comportar com ela dessa forma. Maravilha. E você acredita que para Dália, você não acredita que o patriarcado ele tem uma influência grande na vida, nessa construção de personalidade,
e não só da carência, dessa acessibilidade, desse desejo de ser reconhecida, de ser vista? Você não acredita que o patriarcado tem uma força muito maior nesse sentimento? Bom, em termos, né? Isso eu falo Porque da Dália, mas de muitas Dálias que existem na nossa sociedade, né? Eu falo a Dália exatamente sua protagonista, mas também englobando aí tantas Dálias, né, que existem em nosso meio. então, eu acho que o mais preponderante aqui é o fato de que ainda existe aquela visão de que você só vai ser feliz quando você conhecer o seu príncipe encantado, quando você conhecer um homem, quando você tiver um relacionamento estável com ele, quando você tiver um casamento. Então, é como se isso tudo fosse a grande prioridade na vida da mulher, né? Sendo que isso é uma consequência, né? É uma consequência de quando você está vivendo, você está se desenvolvendo, você está desenvolvendo, não sei, carreira, né? Outros tipos de coisa, você está se desenvolvendo de forma pessoal. Essas coisas serão acrescentadas depois, né? Não deveria ser, qual o seu objetivo na vida? É encontrar um homem, me casar com ele e ser feliz para sempre, né? Eu acho que seria mais isso, né? Sim. A construção do príncipe, né? Do príncipe encantado. Todo mundo tem defeitos, né? Não existe o príncipe encantado. Existe aquela pessoa que você vai escolher para amar, né? Que você vai querer dividir a sua vida com ela. Então, assim, acho que tem também o problema dos romances, né? Os romances precisam ser vistos de uma ótica mais madura, né? Então, assim, claro que um pouco de romance na vida da gente é bom, né? Eu mesmo amo romance, mas aquela visão romanceada, né? De que tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso. A metade da minha laranja, a tampa da minha panela, tem um homem certo para mim, entendeu? Não, você precisa realmente, né, buscar o que é melhor para você e é isso. Não existe aquela pessoa perfeita. A gente também não é perfeita, né? Exato. É verdade. Esther, qual a cena mais marcante da obra para você, que foi mais difícil você criar? Nossa, você não tem noção, Sibeli. Algumas cenas eu chorei para escrever. Eu chorei para escrever. Foram difíceis, né? Então, assim, que eu me lembre foi a cena da. Ai, mas aí eu posso contar? Vai ter spoiler, né? Conta uma cena que esteja no meio, que não esteja no final, aí não tem problema. É quando a Dália percebe, né, que ela está num relacionamento abusivo, que está despersonalizando ela, que está fazendo ela sofrer mais do que ela sempre sofreu, né, que está isolando-a socialmente, né? Ela percebe que ela não tem saída, né? E aí ela, ela se coloca diante de Deus, ela faz uma oração muito emocionada e depois de algum tempo, uma saída, né? Uma saída aparece para ela, né? E também a parte onde ela conversa com Enzo e ela confronta ele, né? Com tudo, de tudo que ele estava fazendo com ela, de tudo que eles estavam passando, né? E ela percebe que, no fundo, ela achava que ela era a doente, né? Porque tem alguns detalhes no livro, né? Que ela acha que ela está ficando doente como a mãe dela, que tinha depressão e tal. E ela percebe que não era ela doente, ele era o doente, né? Então, essa parte que ela confronta ele, ela vai embora, né? E ela uma nova chance na vida, mas essa parte também foi muito importante. Eu realmente eu chorei muito quando eu escrevi essa parte. E realmente, né, existe fim, existe luz no fim do túnel, pode existir um relacionamento saudável depois de um relacionamento abusivo, né? Sim, com certeza. Ó, o Lucas está aqui elogiando a obra, falou que o livro é muito forte e envolvente, parabéns. Obrigada, Lucas, por sua participação. Boa noite, Adilson.
Jani, escritora. Odilon também é escritor. Aham. Juliéias, Rose, Juliana, Isabelle, Elton. Boa noite, Verdade, gente. cara, triste mesmo, verdade, Elton. Pois é, obrigada pela participação. Manda perguntinha aqui para a escritora que ela responde, tá? Manda aí as curiosidades, ela vai contar tudo pra gente. E como é que foi? Você disse para mim que escreveu rapidinho, não é isso? Como é Foi um mês? que é? Você passou um mês para escrever essa obra, é isso? Agora eu comecei a não te ouvir direito, desculpa. Você passou um mês para escrever, é isso? 2 meses. 2 meses. Gente, são 400 páginas. Ela passou 2 meses escrevendo. Tem noção de como essa mulher escreve muito. Assim, aí depois demorou bastante, né, para fazer revisão e tudo, mas escrever, assim, o escopo do o conjunto foi 2 meses. Eu acho que, é como eu te falei, né, já estava tudo mais ou menos na minha cabeça, eu só precisei realmente escrever. Sentar a escrever, né? Foi uma terapia que eu fiz comigo mesma. Foi muito importante na minha vida. E é um alívio, né? Conta da sensação do fim do livro. A sensação de terminar. Pois é. Aí a gente sempre pensa, será que eu vou terminar mesmo? Será que eu vou fazer mais um, né? Será que eu vou escrever depois? Como é que foi a vida deles? Não sei, ainda tá, vamos ver. Mas realmente, quando a gente está terminando o livro, é muito difícil a gente, que os personagens eles ficam tão íntimos nossos, né? Por exemplo, meu segundo livro é sobre 2 irmãos. Esses 2 irmãos, eles viraram quase que meus filhos. Então, eu escrevi, no final tive que fazer uma trilogia, porque o livro estava ficando muito grande, né? E, e eles acabam aparecendo em outras histórias também depois, tal. A própria Dália, eu não posso contar, né? Mas assim, a própria Dália e o Dan, eles aparecem depois em outros livros também, outras histórias que eu escrevi. Assim, participação especial, né? Sim. Eu Então, vi que a você gente colocou uma. Desculpa. não, Eu vi que você. Uhum. Eu vi que você colocou uma playlist. Como é que foi a escolha dessas músicas? Você escreve ouvindo então, música? Como é que é essa? então, eu escrevo livro ouvindo música. Na verdade, eu sou movida à música, né? Porque eu amo música. Então, eu acordo e já coloco música para ouvir, né? Eu tô andando de carro, eu tô dirigindo, eu coloco música. Então, eu amo música. É uma coisa assim, eu preciso da música. Então, eu escrevi ao som das músicas e algumas dessas músicas, elas marcaram muito a minha vida, né? Minha adolescência, minha juventude. Eu acho que muita gente aí que é da nossa idade vai entender isso, né? São até músicas um pouco mais antigas. Mas várias músicas, elas me marcaram a minha juventude. Outras músicas tinham a ver com o que estava sendo falado lá, né, e tal. E muitas letras tinham a ver com a história também, tinham a ver com os momentos, né? Então, acabei fazendo a playlist. E assim, na verdade, eu não estava prevendo, né? Eu comecei a fazer essa playlist e comecei colocando ela para escutar enquanto eu escrevia. E aí eu pensei assim, gente, ia ser muito legal se as pessoas pudessem ouvir também, né? Eu não sei se elas ouviriam da mesma forma que eu e tal, mas enfim, todo livro que eu faço agora até para a construção dos personagens, às vezes, eu escolho músicas, né? Então, tem sempre uma playlist. Maravilha. Esther, você quer ler alguma parte do livro? Deixa eu ver. Alguma coisa que você queira compartilhar? Eu sempre pego assim os autores de surpresa, né? Porque eu não faço roteiro de live, sabe? E daí os autores ficam assim surpresos com as perguntas. E eu gosto de levar o papo assim de uma forma bem natural. Mas assim, fica à vontade, se você não quiser ler, não tem problema. Como você imagina os personagens? O Elton está te perguntando aqui, ó.
Então, para ser sincera, eu me inspiro em algumas pessoas famosas. É? Então, assim, para alguns eu tenho até a foto. Eu sempre faço uma foto, tipo, dos três personagens principais, entendeu? Então, eu me inspiro em pessoas que já existem e tal, para fazer isso. A parte física, né? E a parte psicológica, aí é complicado, né? Tem muita coisa de mim, não dá para negar. Né? Quando, eu acho que você pode dizer isso, né, Sibeli? Quando a gente escreve, a gente tira um pouco da gente, a gente coloca um pouco em cada personagem, né? Então, a gente se inspira em pessoas também que a gente conhece ao redor da gente, a gente se inspira em fatos que aconteceram com pessoas que elas contaram para gente, né? Ou que aconteceram com a gente. Então, é assim. E assim, a gente, é como eu sempre digo, né? Eu não sei como é que traduz isso para o português, mas às vezes eu fico sonhando, é isso aí. Às vezes eu fico sonhando acordada. E aí o pessoal acha que eu tô lá e eu tô voando longe, porque eu tô pensando na minha história, tô pensando na minha personagem, entendeu? Então, acho que tem muita inspiração vindo de fatos reais, pessoas reais, né? E isso também é o que faz com que os personagens sejam reais, né? Que precisam ser, as pessoas precisam se identificar, as pessoas precisam ter uma empatia com os personagens. Verdade. Ó, o Odílio Júnior. Elton, obrigada pela participação, viu? O Odílio Júnior, que também é escritor, e falou aqui: o seu livro tem traços autobiográficos? É pura ficção ou é um misto entre o real e o imaginário? É um misto entre o real e o imaginário, né? Então, assim, eu mudei muitas coisas, é, alguns fatos realmente foram fatos que me aconteceram. Mas as pessoas são reais, só que eu mudei nomes, eu mudei idade, eu mudei muita coisa, mudei datas, mudei ordem dos fatos, né? Algumas coisas eu criei em cima, mas muita coisa é verdadeira ali, principalmente as partes dos abusos, né? As partes que assim, as situações pelas quais eu passei, tem muita verdade naquilo. Então é um misto dos dois. Teu áudio ficou bem baixinho agora, não sei por quê. Ah, menina. Agora voltou. Tá. Agora, maravilha. Então, inclusive você já tinha comentado, né, que tem um pouco de inspiração na sua vida, mas também tem essa mistura, né, de inspiração não só na sua vida, mas na vida também de outros, né, e observações, né, e isso. Sim, e os livros também que a gente lê, né? Porque toda a história impacta a gente de alguma forma, principalmente os livros que a gente mais gosta, né? Então tem alguns livros que influenciam, não tem jeito, né? É verdade. Eu acredito muito. Bem-vinda, Monique, a Dani, que também são escritoras. Obrigada, Odílio, pela participação. Eu acredito muito que quando a gente escreve e que senta para escrever um livro, na verdade a gente vem escrevendo esse livro há muito tempo. Né? E sempre que a gente escreve, quando a gente não escreve uma fantasia, que é o seu caso, que é o meu caso, que também não escrevo fantasia, a gente escreve muito do atravessamento de emoções que muitas vezes não são só nossas, mas também que são emoções de outros, mas também que nos tocam muito. Então, isso é uma coisa que vem de dias, de anos, de meses, né? E quando você senta para escrever, todas essas observações que você vem mantendo em uma caixinha lá no cérebro, ela abre, né? E ela vem para o texto, né? Eu acho que e quando nos toca é quando vem a emoção, né? E é muito emocionante. Para mim escrever, assim, como você também compartilhou, é muito emocionante, né? Então é um prazer muito grande conseguir
juntar essas pecinhas, essas memórias, essas emoções que estão em várias caixinhas, né? Exatamente. No momento a gente poder colocar no papel. Então é um prazer maravilhoso. Que depois de escrito, que depois de publicado, quando chega para o nosso público, que ele encontra essa obra, é o que a gente está precisando para fechar esse ciclo, né? Que é o prazer de encontrar o outro, de tocar em emoção, de muitas vezes trazer reflexão, mudanças, né? Escrever é uma coisa linda. É maravilhoso. E assim, depois que eu escrevi o meu primeiro livro, eu senti que realmente é como se eu tivesse necessidade. Eu preciso escrever. Eu preciso parar um tempo e pensar nos meus personagens, pensar nas minhas histórias. Eu preciso colocar no papel. Então, às vezes, eu estou assim, caminhando, né? Que agora eu estou fazendo caminhada todos os dias. E aí, enquanto eu estou caminhando, minha mente vai trabalhando. Aí eu volto para casa e eu escrevo tudo ali, porque mesmo que assim, eu estou escrevendo um livro agora, mas eu tive que parar por causa da mudança e tal, então tá até meio difícil voltar. Mas eu tenho que colocar tipo um sketch, sabe? Né? E é isso, porque senão a gente esquece, a gente não quer perder aquela inspiração e tal. Então, assim, preciso escrever. Eu acho que por você deve ser a mesma coisa, né? Sim, sim. A necessidade, né? Bem-vinda, Cibele. Cibele também é escritora. Bem-vinda, Jaqueline, Sandra. E você vai ler um pedacinho, um trechozinho, só para a gente sentir um pouco da pegada da tua escrita. Sim. Só preciso achar aqui. Ah, então tá. Isso daqui é um diálogo, eu vou falar mais ou menos o que é, tá? Porque as pessoas precisam, né, se situar. Então, é um diálogo entre a Dália. Depois que ela passou por esse relacionamento abusivo, ela reencontrou um namorado que ela tinha tido antes do relacionamento abusivo. Ela reencontrou esse rapaz, que na verdade ela ainda o amava, né? E eles começaram eles iam começar a ter um relacionamento. Só não tiveram porque a Daga e o Enzo ainda não estavam divorciados. E existe uma conversa entre o irmão desse rapaz e ela, né? Então, o nome dele é Pedro. Então, ela fala assim: Daga estava falando as coisas mais íntimas dela. Isso é o Dan falando. Eu me senti revoltado por ela se colocar ali à mostra, só para não ser olhada mais do jeito que meu irmão tinha olhado para ela. Tudo foi saindo da boca dela como uma avalanche, mas eu sabia quem era o meu irmão. E ele nunca ia comentar essas coisas com ninguém, mas ele estava boquiaberto. Ele batia em você? Pedro, você não tem nada a ver com isso. Falei, querendo socar a cara do meu irmão por estar sendo tão indiscreto. Dália me interrompeu de novo, os olhos meio mortos, mas ainda encarando meu irmão. Ela ficou pensativa por um tempo. Bater, não. Forçar, talvez. Ele me manipulava, e eu acho que isso é até pior. Quando você agride alguém, essa pessoa toma consciência que isso não é bom para ela e tenta sair fora. No meu caso, a manipulação era velada. Levou anos até eu me conscientizar. Ele foi minando a minha autoestima devagar. Ele dizia que eu ia ficar doente como a minha mãe, e eu tinha pavor disso. Ele queria ser o centro da minha vida. Ele queria que eu vivesse em função dele. Enzo fez tudo o que podia e mais um pouco comigo. Controle psicológico, assédio moral. Nosso relacionamento era abusivo, intoxicante. Ele me fez me anular, me despersonalizar. Ele tinha um tipo de controle físico sobre mim também. E só agora é que eu consigo perceber isso. Aos poucos, os nomes certos foram dados para tudo que a Dália tinha vivido.
Eu mesmo fiquei surpreso. Eu não sabia se o Enzo era doente ou cruel. Mas esse nível de crueldade não é doença? Eu não sei bem. Olhei para a mulher que estava diante de mim, reconhecendo que ela tinha crescido e amadurecido a duras penas, mas também orgulhoso de quem ela estava se tornando. Muito bom. Maravilha. Espero não ter dado muito spoiler. Não, deu não. Gente, o livro é muito forte, mas vale muito a pena ler. Tá? É uma leitura fluida, né? A forma como a Esther escreve é muito envolvente, então discorre bem nitidamente, bem suavemente, apesar da temática ser realmente forte. Tá? Eu super recomendo. Né? A obra você encontra com a Amazon, mas também tem com a Esther. Conta aí, melhor você. Conta onde é que as pessoas podem encontrar a obra, por favor. Ok. Então, no site da editora Dialética, você pode encomendar o livro e eles vão mandar para sua casa, né? Que a editora Dialética, ela faz aquele impressão sob demanda. Ou vocês podem achar na Amazon, né? Aí Amazon dos Estados Unidos, Amazon do Brasil. No caso da dos Estados Unidos, eu acho que é só o e-book, então também tem e-book. E na Amazon do Brasil você pode achar os dois, né? O livro físico e o e-book. E também, para quem mora em Belo Horizonte, que é onde eu moro, está sendo vendido pela Livraria Leitura, que fica lá no Shopping Del Rey. Né? Então, assim, a gente ainda está pensando em colocar nas outras livrarias leituras, mas por enquanto está só ali no Shopping Del Rey. E pode comprar também comigo através do WhatsApp, né? Pode entrar em contato pelo Instagram, com certeza, que aí eu passo todas as informações certinho. Muito bom. Então, e quem lê, por favor, não esquece de deixar avaliação na Amazon. Faz um comentário, isso é muito importante. Muito. Né? Isso ajuda muito para que a Amazon entregue a mais pessoas. E também deixa lá um stories, marca a autora. Isso também ajuda muito para que a autora se torne mais conhecida, mais pessoas possam ter a curiosidade de adquirir o livro da Esther. Com certeza. Nossa, para gente, para nós autores, significa demais, né? É bem difícil a gente conseguir promover os nossos livros. Hoje em dia está bem difícil, então é uma luta árdua. As avaliações valem demais, valem mais do que ouro. Né, Sibeli? Com certeza, muito importante. O Instagram aqui Dizendo a Vida, que não mostra o nome da pessoa, está perguntando quanto custa a obra. Então, comigo é R$ 80, mas se comprar pela Amazon, aí eu não lembro, você lembra quanto que é na Amazon? Eu acho que eu não lembro o valor na Amazon, mas é um pouco mais caro, porque não tem o Prime, né? E se eu não me engano, é em torno de 100, tá? Certo. E ele existe em e-book também? Existe em e-book. Maravilha. Eu não sei, eu acho que é em torno de R$ 25 o e-book, uma coisa assim. Tá? Maravilha. No site da Dialética, eu acho que é por aí também, R$ 80. É a Mazé Maurício, é a escritora e professora em Salvador. Maravilha, Mazé. Mazé, tenho certeza que você vai gostar muito dessa obra, viu? Maravilhosa. Então, você pode adquirir em e-book, tá num preço mais acessível. Mas se você for amante, assim como eu, do livro físico, e gosta desse cheirinho, a edição está linda e vale muito a pena. São 400 páginas de uma leitura intensa, muito envolvente. E essa capa tá linda. De quem é essa capa? É da editora? A editora me ajudou a fazer, mas na verdade eu quis colocar essa foto, né? Porque a ostra e a pérola simbolizam a Dália, com certeza. E assim, a Dália gostava muito de praia, também gostava muito de mar. Então, tudo a ver. Ficou linda, muito linda. Obrigada. Parabéns por essa obra. Parabéns aí por assumir-se escritora, né? E trazer aqui a sua palavra, a sua voz para o mundo, que eu sei que não é fácil, né? Mas
Isso aqui também é um ato de resistência, tá? Então, parabéns, continue escrevendo, continue publicando, né? Por mais que seja difícil para nós, escritoras, que estamos começando, mas precisamos seguir. Sim, Isso é muito importante, certeza. tá? É, Então, parabéns. obrigada. Ô, Sibeli, eu que quero agradecer por você me dar essa oportunidade de divulgar aqui o meu livro. E, assim, o que eu mais quero mesmo é que pessoas venham ao conhecimento, né, do que é um relacionamento abusivo, do que é o abuso emocional, o abuso psicológico, porque assim a gente vai poder passar para as outras pessoas ao nosso redor e para os nossos filhos também, né? Isso é muito importante, tentar mudar a sociedade de alguma forma. Exatamente. Isso é muito importante. E É. você fez um papel muito bom na literatura, né, de uma forma sutil, mas que deixe sua mensagem muito nítida, tá? É fazer uma limonada com os limões que a vida me deu, né? Pegar isso e transformar em bem para as pessoas. É verdade. Ó, a Julinéia Soares está dizendo muito orgulho da minha amiga. Isso mesmo, Julinéia. Obrigada, Ju. Gente, muito obrigada a todas e todos que estiveram com a gente. Tá? Compartilhem a live, quem puder. Compartilhem uma foto do livro, um post. Isso contribui muito para divulgar o livro da Esther. E eu acho que junto... A live vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Eu vou fazer collab com você, tá bom? Tá bom. Porque aí a gente divulga mais. Querida, muito obrigada. Sucesso para ti. Boa noite. Obrigada a você. Um abraço, um beijo. Obrigada, pessoal. Obrigada.